Olá, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Olha só, eu estou aqui para fazer um momento perguntas e respostas. Ei, Dani, boa noite. Obrigada por ter voltado aqui. O Dani, que acabou de sair da nossa live de oração das 18, já está aqui novamente presente na nossa live Perguntas e Respostas. Sabe o que é? Às vezes o direct vai enchendo de perguntas e a gente fica um tempo sem dar aquela vistoria, aquele check-up geral. E aí, hoje eu estava fazendo isso e eu encontrei então um monte de coisinhas para responder lá e eu respondi cada pessoa uma por uma e separei algumas perguntas para dividir aqui com vocês. Sabe por quê? Tá, às vezes essas perguntas é dúvida de muita gente e aí a gente vem aqui e dá uma explanada geral e aí já fica tudo certo, tá ok? Eu vou responder a Emily de Santa Catarina, que pergunta assim: Irene, o que você sentiu quando saiu o seu diagnóstico? Vamos lá, Emily. Na verdade, quando saiu o meu diagnóstico, eu já vinha de um processo onde eu já sabia que eu teria a mesma doença da minha mãe, a mesma doença da minha família. Por quê? Eu comecei, na verdade, a sentir os sintomas desde 2012. E quando eu recebi o diagnóstico, que eu achava que nem iria sair, que eu seria apenas mais uma pessoa a ir para a cadeira de rodas, sem saber o que eu tinha, foi em 2017. Então, nesse período, eu já tinha consciente na minha cabeça que eu teria essa doença. Mas o que eu senti quando eu recebi o meu diagnóstico, o nome ataxia, foi uma liberdade. É estranho falar isso, né? Né, Daniel? Você que também tem ataxia, eu acho que deve ser muito estranho ouvir isso, que eu senti uma liberdade quando eu recebi o meu diagnóstico. E o que me trouxe essa liberdade? Cara, eu me senti muito empoderada por poder dizer eu tenho isso e não ter que ficar o tempo todo enrolando as pessoas até explicar por que você estava daquele jeito. É meio estranho, né? Mas é isso. Eu senti uma liberdade quando eu pude conversar com as pessoas e, além de explicar para elas que eu tinha ataxia, eu tive também a oportunidade que Deus me deu de conseguir pesquisar sobre ataxia e levar o conhecimento também a muitas outras famílias. Olha, Emily, as famílias que já conseguiram encontrar o diagnóstico depois da nossa ajuda, depois do nosso esforço, são muito gratas e eu entendo a gratidão delas, porque era a mesma agonia por qual eu passava. Boa noite, minha prima Malvirete, muito obrigada por ter voltado para a live. Verdade, Dani. Vou colocar aqui, se você pudesse me ver como eu me senti quando eu soube o que tinha. O Daniel, Emily, o Daniel é de São Paulo e ele é um colega de diagnóstico e ele também está dizendo aqui, pelo visto, que também sentiu muita felicidade quando ele descobriu que ele tinha. Porque é muito difícil caminhar nessa vida sem dar nome aos bois, não é isso, Dani? Então, assim, a gente se sente fortalecido, na verdade,
quando a gente sabe um sentimento de desespero. O Daniel sentiu foi muito desespero. Então foi o diferente de mim. O Daniel sentiu muito desespero. Boa noite, minha amiga Auri da Paraíba. Ei, Louri! Louise Sandri. Louise, também minha companheira de diagnóstico. Auri, companheira de diagnóstico. Louise, companheira de diagnóstico. Eu estou aqui, Lou, fazendo um pedacinho de perguntas e respostas. E agora eu vou responder para o Denner de Pernambuco. O Denner pergunta assim: quantas pessoas têm ataxia na sua família? Vamos lá, Denner. Na minha família, a primeira pessoa a apresentar ataxia, pelo menos assim, que foi do nosso conhecimento, né? Foi o meu avô, o pai da minha mãe. Então, o meu avô teve, depois a minha mãe, depois o meu tio, irmão da minha mãe, meu irmão mais velho, depois o meu outro irmão, depois uma irmã, depois eu, um primo, outro tio e outro primo. Então, ao todo, nós estamos em 10 nesse momento que apresentou os sintomas da ataxia, tá bom? Começando, então, até onde a gente sabe, pelo meu avô. Então, já foi o meu avô, a minha mãe e os filhos da minha mãe. Então, nós estamos na terceira geração, tá bom? O Daniel... A Auri tá dizendo assim, boa noite, amigóloga. E eu gostaria de dizer aqui para vocês, pessoal, da onde veio esse termo amigóloga. Eu sempre na minha vida, tive o sonho de ser psicóloga. E aí, as dificuldades financeiras me encaminharam para outra direção, que não foi a psicologia. Mas eu sempre tive esse dom, eu acho que é um dom de conversar com as minhas amigas, de saber ouvir as minhas amigas. E graças a Deus também tive amiga que foi sempre a minha amigóloga. E esses dias atrás, eu tava revendo, né? Revendo algumas coisas minha e da Lu, que foi sempre a minha amiga top. E aí me veio esse termo na cabeça, amigóloga. E aí veio a definição também. O que é uma amigóloga? É uma amiga metida a psicóloga. E aí eu cheguei na conclusão de que sempre foi isso que eu fui, uma amiga metida a psicóloga, ou seja, uma amigóloga. E eu convido você a ser também uma amigóloga e com certeza a definir quem são as suas melhores amigólogas, certo? Vamos continuar então, perguntas e respostas. E a Auri gostou, a Auri que esteve comigo numa live lá no meu canal Muito Além da Ataxia, gostou do termo amigóloga. E eu me lembro que na época ela disse que a irmã dela, a Virna, era a sua melhor amigóloga. Louise, se você ainda estiver por aí, deixa uma pergunta aqui para nós, tá? Vamos lá. Paula do Ceará. Paula pergunta assim: qual foi a viagem do pé na estrada que mais gostou? Então vamos lá, Paula. É muito difícil para mim dizer qual foi a viagem que eu mais gostei. Por quê? Vocês já devem ter percebido que eu sou uma pessoinha muito intensa. Então, assim, qualquer coisa para mim vira uma festa muito grande.
tanto aqui na minha cidade, quanto ali na roça, quanto ali na capital, em Vitória, quanto em um estado bem distante. Então, eu acho que as coisas independem de onde você está, mas depende de como você está. E tem dias, é claro, que eu tô aqui dentro da minha casa muito, muito arrasada, e isso é normal. Nós precisamos entender que isso é normal. Nem todos os dias são flores, mas o dia que são flores, nós devemos fazer um jardim. Então, não existe de verdade. Eu tô sendo sincera com você, Paula. Não existe a viagem do pé na estrada que eu mais gostei. Existe a viagem do pé na estrada em que eu fui mais útil do que outras, tá? Por exemplo, na viagem do pé na estrada no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de visitar uma moça que tem ataxia e que eu achei que essa visita ela foi muito produtiva. Então, a viagem do Rio Grande do Sul foi uma viagem onde eu fui muito produtiva. Outra viagem também que me deixou marcas porque eu fui muito produtiva foi a viagem a Salvador. Isso. Minha amiga Cecília Ribeiro de Salvador, minha amiga Simone, a mãe da Simone, a Fernanda, a irmã da Cecília. Olha só o que aconteceu na minha viagem a Salvador. Eu conhecia a Cecília Ribeiro com a taxia em Salvador, que já tinha vindo à minha casa, era uma amiga bem frequente. E aí, através do WhatsApp, eu tive notícia da Simone, outra pessoa também de Salvador. E a Simone se sentia muito triste, a Simone reclamou para mim que se sentia muito sozinha. E aí eu falei, mas Simone, você sabe que tem outra pessoa com ataxia aí perto de você? E ela disse, não sei, não conheço. Pois é. Então, assim, eu tive o prazer de fazer esse contato entre a Simone e a Cecília, ainda aqui do Espírito Santo. Mas, quando eu fui a Salvador, nós conseguimos reunir essa turminha e fizemos, então, eu deixei implantado em Salvador com essa minha turminha o grupo Cambaleando com Dignidade. Então, assim, Salvador foi uma das viagens que eu me senti muito, muito produtiva. E o que é você se sentir produtiva? É você virar as costas para vir embora, na certeza que você plantou uma sementinha no coração das pessoas chamada felicidade. Eu cheguei lá, encontrei uma Simone. Eu saí de lá e eu deixei outra Simone. E isso é muito gratificante. Muito, muito gratificante, tá? Então, assim, eu já fui ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Goiânia, no encontro de ataxia, Salvador, Rio Grande do Sul, Vitória, né? Na nossa capital aqui, que eu implantei, nós implantamos fizemos vários encontros de pessoas com ataxia lá em Vitória. E hoje é um dia muito especial. Eu consegui, através do canal, fazer com que duas pessoas se conhecessem no Rio Grande do Sul. E hoje elas tomaram café da tarde juntas. Lisiane Nunes 1 e Lisiane Nunes 2 se encontraram hoje. Foi muito especial. Então é isso. O canal Muito Além da Taxia, ele fica muito feliz daqui quando recebe esses feedbacks desses encontros.
Tá, Auri? Ei, Auri, minha linda, falta Paraíba, falta sim, Auri, falta tanto lugar que assim que acabar a pandemia, nós vamos dar um jeito de começar a fazer um checklist nesses lugares. Auri, amanhã o grupo de terapia de vocês vai estar uma coisa, porque hoje, Auri, a Lisiane Nunes 1 e a Lisiane Nunes 2 se encontraram. Imagina que festa maravilhosa. Deixa eu... Ô, amor! Caio, prende os dedos pra mim, fazendo favor. Então, vamos lá. Continuar aqui. A pergunta agora é do Pedro de Vila Velha. E o Pedro pergunta assim: quem mais te ajuda na sua família? Quem mais me ajuda na minha família? É essa pessoa que eu acabei de gritar agora. O meu marido é muito parceiro mesmo. Então, ele assim, na minha família, quem mais me ajuda, quem mais colabora comigo, com as minhas papagaiadas, é o meu marido, tá? Tá, Pedro? Apesar dos meus filhos estarem sempre dispostos, mas nunca totalmente incluídos na minha papagaiada, não. Na verdade, a resposta é essa: quem mais me ajuda na minha família hoje é o meu marido. Quem mais me ajuda na minha família? A outra, Diana, do Rio Grande do Sul, pergunta assim: quando você pretende ir a Portugal? Quando você pretende ir a Portugal? Então vamos lá, Diana. Portugal está no nosso esquema do quadro Pé na Estrada, do projeto Pé na Estrada, do canal Muito Além da Taxia. E o que eu quero, o que eu pretendo fazer em Portugal? Eu pretendo visitar a associação de ataxia que eu já conheci lá em Portugal. Conheci entre aspas, tá? Eu tenho tudo isso, o canal já me possibilitou fazer algumas amizades especiais lá em Portugal. E a gente quer ir lá, se Deus quiser, registrar alguns fatos para deixar no canal como conhecimento, no canal Muito Além da Ataxia. Como vivem as pessoas com ataxia, sabendo que o nosso tipo de ataxia, Machado Joseph, provém de lá de Portugal. Então, se Deus quiser, nós iremos conseguir sim. E aí, o que vai acontecer lá, só Jesus sabe. Mas eu quero... Aure, ainda tá de pé e comigo? Como é que tá aí? E o que nós queremos é buscar conhecimento, sempre buscar conhecimento para dividir com vocês aqui no canal. É lógico que eu vou levar cada um de vocês comigo, tá? Eu confesso para vocês que eu dei um tempinho na rifa, porque eu consegui fechar 4 rifas. A rifa que você comprou, Áurea, ainda não correu, tá bom? Assim que correr, eu te aviso como é que foi o resultado. E por que eu dei um tempinho? Até mesmo porque a gente não tem essa noção de quando é que a gente vai poder estar indo para Portugal. Mas assim que acabar a pandemia, é uma das primeiras viagens. Bom, se é uma das primeiras eu não sei, porque tudo depende se eu já vou ter conseguido dinheiro suficiente para ir para Portugal. Mas é uma das viagens que está sim no nosso esquema do projeto Pé na Estrada. E vocês estão vendo aí, ó. A Aure diz que vai comigo e eu vou te cobrar, viu, Aure? Vou cobrar sim a sua presença. Vai ser maravilhoso, tá? Então vamos continuar.
Agora eu vou responder a pergunta Fernanda do Rio de Janeiro. A Fê diz assim: li o seu livro Abrindo o Jogo e vi que você disse que seria o último. O que mudou? Fê, é isso mesmo. Olha só, quando eu estava escrevendo o meu livro Abrindo o Jogo, foi quando a minha amiga faleceu, a Luciene Ribeiro. Todos os meus livros, a Lu está presente na orelha. E o que eu imaginei foi que com a morte da Lu, eu não teria mais ela para colocar na orelha, para escrever a orelha do livro. Então, que seria o fim, que a gente pararia por ali. E era exatamente aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Como eu digo sempre para vocês, orar é falar com Deus, mas também é ouvir a Deus. E naquele momento eu não conseguia ouvir nada quando eu falava que tinha acabado. Então, para mim, tinha acabado e é por isso que eu registrei no livro Abrindo o Jogo. Mas, ultimamente, Deus tem incomodado tanto o meu coração e dizendo que ainda precisava falar através dos livros, que eu comecei a escrever. Aliás, eu já estou dando aí o pontapé no livro Um Milagre chamado Educação. Um livro lindo, um livro, nossa, que vai realizar assim o meu sonho de consumo nesse percurso da educação. Um milagre chamado educação. Já anota aí no seu coração, tá? Então, a Fê pergunta aqui o que mudou. O que mudou foi isso, que eu agora ouvi Deus me liberando para fazer aí mais esse trabalho. E nós estamos aqui simplesmente para obedecer. Minha amiga Ivanilda do Rosário, seja muito bem-vinda à nossa live. A Ivanilda, que foi minha diretora, foi minha pedagoga e depois foi minha diretora na escola São Pio X, município de São Mateus. Outra perguntinha vem de Pernambuco. E essa aqui eu não quis revelar o nome, tá? Eu não vou revelar o nome porque eu realmente não achei legal revelar o seu nome, tá bom? Então eu vou fazer a pergunta te protegendo do seu nome. Você diz assim: eu não consigo me conformar como você. Vamos por parte? Ele diz assim: é um homem, já revelei que é um homem. Eu não consigo me conformar como você. Primeira coisa, eu não sou conformada. Não é essa a palavra. Mas eu não luto contra aquilo que está acima de mim. Eu não vou ficar perdendo a minha energia lutando com coisas acima de mim. O que são coisas acima de você? O que são coisas acima de mim? São coisas determinadas por Deus. No meu livro, Abrindo o Jogo, eu trago toda uma história de como Deus me fez esse convite para encarar a ataxia. E eu me sinto verdadeiramente numa missão de amigóloga, né, Auri? Eu me sinto realmente nessa missão. Por isso eu te digo, meu amigo, que eu não sou conformada, mas sim, eu levo a minha vida com a maior leveza possível, tá? E aí você continua. Tenho 35 anos, tenho o Machado Joseph do meu pai, já tentei, mas ainda sinto uma imensa vontade
de desistir. Eu vou te dizer uma coisa. É normal. Sentir vontade de desistir é normal. Eu queria até saber de vocês, meus amigos, companheiros de diagnóstico que está aqui presente, a Auri, o Daniel, a Maria Edeni. Quem nunca sentiu vontade de desistir aqui? Bom, se vocês nunca sentiram, eu quero dizer que eu já senti. E eu sinto muitas vezes. E por que então eu não desisto? Porque desistir, meu amigo, desistir é o que tem de mais fácil nesse processo. Parece brincadeira, né? Parece piada isso que eu tô te falando. Mas é verdade. É a mais pura verdade. Desistir é a coisa mais fácil a se fazer nesse processo. O mais difícil é você encarar. É você olhar frente a frente para a ataxia. É você olhar frente a frente para ela todos os dias e dizer: hoje não. Hoje quem vai vencer aqui nessa queda de braço sou eu. Porque hoje eu vou ser melhor do que ontem. Pensa que é fácil? Né não. Se você que está aí do outro lado e me acompanha aí do Pernambuco, se você acha que é fácil, mas não é mesmo. Não é mesmo. O Daniel tá dizendo sim, e a mesma coisa que ficar brigando com Deus por ter essa doença neurológica ou outra qualquer, um câncer, por exemplo. Pois é. Nós não podemos ficar brigando com Deus. Nós devemos ter, sim, consciência de que todo ser humano é capaz de lidar com seu próprio destino. Eu venho falando isso repetidamente, porque essa é uma grande verdade. Por que eu tenho ataxia? Porque eu sou capaz de lidar com ela. De alguma forma, eu sou capaz de lidar com o meu destino. Daniel é capaz de lidar com ele. A Lisângela está dizendo aqui que Deus e meu filho é a minha fortaleza. E você que está aí de Pernambuco, que tem 35 anos, ataxia adquirida do teu pai, eu não conheço a sua vida. Eu não conheço a sua história. Eu não estou tirando os motivos que te levam a querer desistir. Essa situação aqui não é fácil. Quem está aí me ouvindo, quem me vê transformando esse drama em poesia, não tem noção de que isso aqui não é fácil. Mas a nossa obrigação é tornar o mais leve possível. Eu, Irene Neta de Oliveira Pianissola, sou uma pessoa que eu tenho muito medo de decepcionar a Deus. É como se tivesse uma guerra e nós fôssemos os escolhidos para ser soldados dessa batalha. Pensa comigo. Pensa agora, se você está achando, se você está vivo, se você está respirando e não consegue entender o tamanho do propósito que isso tem na sua vida, pensa comigo.
mais de 370 mil pessoas mortas no Brasil, só no Brasil, pelo Covid-19. E eu estou aqui e você está aí. Então você acha que é por acaso? Você acha que é por acaso que a minha vida está preservada, que a sua vida está preservada? Mas não é mesmo. Não é mesmo. Ou você admite que você está num campo de batalha e que você é um soldado escolhido por Deus para guerrear, não só pela sua vida, mas pela vida de todas aquelas pessoas que cruzam o seu caminho. Nós precisamos ser luz, uns na vida dos outros. E eu não quero te desanimar, meu amigo. Eu quero te dizer, continue. Busque forças. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei como é a sua trajetória. Apesar de você ter ataxia com 35 anos, você não disse para mim qual era o seu estado. Então, assim, o que eu quero dizer é: viva. Procure motivos, procure argumentos para viver intensamente até o dia da sua senha chegar. Fim. O nosso fim não importa onde ele esteja. Não importa. Todos nós já nascemos sabendo que vamos morrer. Todos nós, ninguém aqui está sendo enganado. Eu não estou sendo enganada, você não está sendo enganado. Todos nós já nascemos sabendo que vamos morrer. Qual é a diferença, então? A diferença é o que a gente faz nesse espaçozinho de tempo, chamado vida e chamado morte. Entre esse espaço de tempo, nós podemos realizar coisas. E o que nós vamos realizar é isso que faz a diferença. Porque nós podemos realizar coisas que nos tornem inesquecíveis. Nada que nós fizermos, se eu aceitar a minha ataxia, eu vou morrer. Se você de Pernambuco que não aceita a sua ataxia, você também vai morrer. Mas a diferença é de como nós vamos viver, de como nós vamos aproveitar esse tempo entre nascer e morrer, que é o tempo chamado vida. E nós podemos fazer desse tempo um tempo lindo, um tempo abençoado, um tempo maravilhoso e um tempo inesquecível. Porque o tempo que você passa reclamando é o tempo que você poderia passar agradecendo. E assim, sendo plantado no coração daqueles que te amam. O melhor lugar do mundo para a gente fixar memória é no coração daqueles que nos amam e deixar através do exemplo. Muitas pessoas me perguntam, essa pergunta não está aqui, tá? Não foi selecionada no direct, mas muitas pessoas me perguntam assim: Irene, você não tem medo que o seu neto tenha ataxia? E eu quero dizer para vocês que os meus filhos, nenhum dos dois quis saber de fazer o exame, né? Que hoje nós já temos a condição de fazer um exame para saber se eles vão ter ou não ataxia.
Se o meu filho não sabe se ele vai ter ataxia ou não, o meu neto também não sabe. Porque a única forma do meu neto ter ataxia não é eu tendo ataxia. A única forma do meu neto ter ataxia é o meu filho tendo ataxia, herdado ataxia de mim. Mas qual é a minha proposta? Qual é a minha missão? É transformar o meu neto num homem sábio, num homem forte, num homem preparado para enfrentar qualquer coisa que vier, até mesmo ataxia. Sim, sim, pessoal, sabe por quê? Às vezes as pessoas têm tanto medo de uma ataxia, de uma doença degenerativa que é hereditária, mas esquece que nós podemos nos tornar dependentes, que podemos nos tornar deficientes a qualquer momento. Na minha consulta de sexta-feira, quando eu estive no CREFES, eu estava sentada esperando a minha hora de consultar e tinha uma mãe com um rapaz na cadeira de rodas, totalmente dependente, totalmente atrofiado, com uma traqueostomia, um rapaz muito bonito. E essa mãe, ela estava querendo ir ao banheiro, mas ela não podia deixar aquele rapaz sentado na cadeira de rodas porque ele não tinha a coordenação de ficar parado, ele caía para frente. E aí eu disse para ela assim: pode deixar que eu tomo conta dele para você enquanto você vai ao banheiro. E aí eu fiquei ali tomando conta daquele rapaz e olhando para aquela feição dele tão bonita. E aquele rapaz daquela maneira, traqueostomizado, com bolsinha de xixi do lado, todo atrofiado, todo parado. E aí, quando a mãe chegou, eu não resisti, né? Entreguei um cartãozinho do canal para ela e perguntei para ela qual era o diagnóstico do filho dela. E porque estava muito parecido com alguma doença rara, degenerativa. E ela disse assim: não, foi um acidente. O meu filho saiu de casa bom, teve um acidente, ficou 3 meses num hospital e voltou para casa desse jeito. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que ninguém tem garantia de nada nessa vida. Eu estou aqui, eu posso pegar o meu carro, acontecer alguma coisa e talvez ter alguns sintomas bem adiantados sem ser da ataxia. Talvez eu possa morrer sem ser ataxia. Então nós temos que ter muita consciência da fragilidade que é a nossa vida, para que a gente não fique apegados a esses pontos que nos traz tanta tristeza. Todo mundo que está aqui são os meus amigos que fazem parte do meu momento de oração das 18 horas. E eles sabem que tem dias que a gente tá só mesmo a misericórdia de Deus. E isso é normal. Eu quero te pedir para se parar de cobrar tanto, para entender que você é humano e que todo mundo tem direito de ficar triste. A gente só não pode viver triste. A gente precisa procurar argumentos para voltar a sorrir. Deixa eu ver o que o Dani está falando aqui. Dani, deixa eu tentar ler. Ao invés disso, você deveria dar graças a Deus simplesmente por você estar vivo. Lembre-se sempre de olhar para trás e verificar que sempre tem alguém pior que você. E por isso, dê sempre graças a Deus. Então, esse é o recadinho que o Dani está dando para esse nosso amigo aqui de Pernambuco,
que eu preferi proteger o nome dele, que está falando isso, que dá vontade de desistir. Vontade, não se preocupa não, amigo. Se dá vontade de desistir, não se preocupa, porque também dá vontade de eu desistir. Muitas e muitas vezes. O que você não pode deixar é que essa vontade te domine. Reaja, reaja, tá bom? E o que precisar de uma amigóloga, nós estamos aqui para continuar te dando aí forças, para continuar te dando esperança, para continuar dividindo com você os nossos momentos de dores, os nossos choros, as nossas lágrimas, mas também o nosso sorriso, tá bom? E se você quiser me convidar para ir aí em Pernambuco, ó, tô topando, tá bom? Assim que terminar a pandemia, a gente coloca o pé na estrada novamente e quem sabe, um dia, Dani, quem sabe eu vou estar fazendo uma live lá em Pernambuco, do lado desse rapaz aqui, e ele dizendo assim, olha, aquela mensagem do Daniel me fortaleceu, me fez enxergar a vida de outra maneira. Gente, tudo é possível, tá bom? Porque um dia eu vou estar lá na Paraíba, do ladinho da Auri, e nós vamos abrir uma live aqui ao vivo para estar conversando com vocês, tá bom? Helenice, minha amiga aqui do Espírito Santo, muito obrigada pela sua presença. Daniel de São Paulo, Ivanilda Rosário também do Espírito Santo, muito obrigada por ter passado por aqui. Deixa eu ver quem mais esteve aqui. Zilmara Gonçalves, muito obrigado pela visitinha. Maria Edeni, Auri, todas as... Louise também que passou por aqui, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? E eu não posso, né, sair daqui sem deixar um recadinho. E eu vou deixar um recadinho muito especial. Deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui para me deixar para vocês. Olha o recadinho, olha o nome do poema. Um anjo chamado amigo. É isso que eu desejo para sua vida, meu amigo. Um anjo chamado amigo. E nós estamos aqui, ó. Eu, Daniel, Aurisângela, Helenice. Deixa eu respirar. Se colocando à sua disposição. Quando você precisar de alguém para conversar, pode contar conosco. Eu tenho certeza que o Daniel, que a Auri, que a Helenice, que todo mundo está se colocando à sua disposição, tá bom? Para que você não desista, tá? Desistir é muito fácil. Um anjo chamado amigo. Quando paro para pensar em tudo o que eu já vivi, até chego a questionar como eu cheguei aqui. Então olho para o céu, Deus começa a me mostrar a quantidade de anjos que está a me guardar. Ele diz em voz serena, para que eu possa ouvir, minha legião de anjos, disfarçados de amigos, estão a cuidar de ti. Agora, nesse instante, faça sua oração e com fé peça para eles sempre muita proteção, pois daqui aonde eu estou, posso a todos ouvir e todo dia em seu nome vem seus amigos pedir, para que eu te dê saúde e não me esqueça de ti. Por isso digo, minha filha, teus amigos respondi. Amém? Olha que coisa mais linda isso. A gente saber que nós temos amigos orando por nós.
Quando eu acordo na madrugada para orar e que eu te envio uma oração para algumas pessoas que estão aqui, é porque quando eu recebo uma oração e eu vejo que tem alguém orando por mim, gente, não tem nada mais gratificante. É muita emoção, é muita força quando nós sabemos que nós temos anjos orando pela nossa vida, nos colocando diante da presença de Deus. E é isso. Boa noite, minha amiga Karina de Brito, seja bem-vinda. Nós estamos terminando o nosso momento perguntas e respostas. Eu entrei aqui para responder alguma das pessoas que deixam algumas perguntinhas no nosso direct, tá bom? Beijo no seu coração, beijo minha amiga Aure, Dani, sim, dá vontade de compartilhar. Essa é a nossa missão, é ser luz um na vida dos outros. E eu espero, meu amigo de Pernambuco, quando eu terminar essa live, eu vou deixar essa live salva aqui. E eu também vou tentar salvar essa live lá no meu canal, Muito Além da Taxia. Porque um dia, talvez eu já até tenha partido, talvez você que me mandou essa pergunta encontre essa live e saiba que nós estamos orando por você. E não desista, tá? Não desista. Saiba que cada um de nós somos responsáveis pelos frutos que nós colhemos. Porque os frutos que nós colhemos dependem exclusivamente das sementes que nós plantamos. Gente, a lei da semeadura é infalível. Vamos vibrar todos numa frequência de amor, de positividade, de união, de paz. Só assim, quando nós juntarmos as nossas mãos, vibrando numa frequência positiva juntos, nós vamos conseguir destruir esse vírus e voltar a respirar com liberdade. O meu desejo do meu coração e o desejo do coraçãozinho da Ia também, porque se vocês não sabem, a minha Ia tem um coração, tá? E o desejo do nosso coração é que vocês possam viver leve e viver feliz. E trazer para as outras vidas um pouco mais de sentido para viver. O sentido da nossa vida é fazer sentido na vida dos outros. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, às 18 horas, no nosso momento de oração. Beijo, beijo e gratidão.